A paz de Cristo a todos, que tão somente a honra e glória do Senhor Jesus, porque é por Ele, é para Ele todas as coisas, ao Senhor Jesus. De um lado, nós temos a Bíblia, do outro, um livro de história. E eu vou lhe convidar hoje para você fazer algo novo. Eu gostaria que você pensasse, porque às vezes perdemos o hábito de pensar, e eu gostaria que você esquecesse um monte de lixo que você leu, um monte de coisa que você assistiu, que você estudou, e que você pensasse. Olha só, isso é um livro de história. Um livro de história. Nós somos doutrinados desde criança a irmos numa escola, e durante uma prova, se a gente não coloca o que está no livro de história, nós somos penalizados pela sociedade. Nós somos penalizados durante aquela prova a vida toda. Nós somos doutrinados a acreditar numa verdade absoluta. Mas eu lhe convido a pensar se essas verdades absolutas são realmente verdades. Porque falam que, não, isso daqui é um devaneio. Mas eu creio nisso daqui. Eu creio na Bíblia. Num livro de história, você tem o surgimento do Homo sapiens, 200 mil anos atrás, recente, último passo da história, 200 mil anos atrás. E você tem o desaparecimento dos dinossauros entre 60 a 100 milhões de anos atrás. 60 a 100 milhões de anos atrás. O desaparecimento dos dinossauros. Então, homens e dinossauros não conviveram juntos. Você pode ver claramente, aí eu fiz uma tabelinha, e o homem está no último degrau. O Homo sapiens, a espécie. Mas eu gostaria que você pensasse. Isso daqui são desenhos rupestres. Gostaria que você pensasse. Hoje eu quero que você pense. Você, por si só, você tire suas conclusões. Então são desenhos encontrados em cavernas que mostram coisas do cotidiano desse homem primitivo, desse homem antigo. Aqui um homem com a lança na mão, não é? Um pouco mais adiante você vê outro homem com arco e flecha, provavelmente caçando cerdos. São pinturas rupestres. Ou eles retratavam o dia a dia deles, ou uma cerimônia religiosa, eu não sei. Tem várias teorias a respeito, mas vamos nos ater aos fatos. Eu vou levar vocês para um lugar que eu conheço, um lugar muito bonito, os Andes, no Peru. E numa cidade que fica em torno de 500 quilômetros de Lima, a cidade de Ica, no Peru. E dessa cidade você vai verificando nas imagens as pedras de Ica, as Ica Stones, pedras de Ica, pedras de Ica. Mais especificamente, do lado de Ica, você tem o distrito de Ocucarre, 40, 50 quilômetros de Ica, onde você tem vários sítios arqueológicos, que a maioria dessas pedras foram encontradas. Tá? Mas antes de falarmos das pedras de Ica, em torno de 140 quilômetros desse local, nós temos as linhas de Nazca, que são várias figuras em grandes dimensões, que você pode ver
ali tem voos fretados e você pode ter uma visão panorâmica desses símbolos. Provavelmente nesse símbolo um macaco, um beija-flor, tal. Mas aqui eu separei a foto de um boneco de filhote de Tiranossauro Rex. Olha só. Ele está a uma altura, essa foto foi tirada a uma altura de 100 pés, ou seja, 30 metros. A similaridade desse desenho da linha de Nazca com o filhote de Tiranossauro Rex. Aqui numa escala menor, mais alto, né? Vemos a mesma figura. Bem, as pedras de Ica. Vamos falar sobre as pedras de Ica. Então, existem vários relatos, mas eu fiz questão de me ater a pontos facilmente ser consultados, não é? Porque eu poderia aqui ir nos conquistadores hispânicos e tal, mas eu vou me ater a fatos históricos que são facilmente consultados, você mesmo pode fazer sua pesquisa. Bom, os irmãos Carlos e Pablo Solti começaram a sua coletânea no ano de 1955, de pedras Ica. Essas pedras, elas são de tamanhos variados, geralmente do tamanho de um ovo até mais de meia tonelada. Elas são pedras que variam e tem vários desenhos. Por que ela é tão importante? Porque nela nós encontramos várias figuras de dinossauros, inclusive dinossauros sendo cavalgados por seres humanos, por Homo sapiens. Então, em torno de 1960, o Dr. Javier Cabrera começou sua coletânea de pedras Ica, não é? E isso despertou o interesse do reitor da Universidade de Engenharia de Lima, na época de 1966, o arquiteto Santiago Agurto Calvo. E ele fez uma expedição pela universidade juntamente com o arqueólogo Alejandro Pézia Acereto. Geralmente, essas pedras são encontradas em sítios arqueológicos e é normal você encontrar pedra do lado de múmias pré-colombianas, antigos povos indígenas pré-colombianos, e eram encontradas pedras do lado dessas tumbas, tá? Olha só, existe uma pessoa muito importante em toda essa história. O nome dele é Basílio Uchuia. Pelo que eu entendi, o senhor Basílio Uchuia, ele foi um testa de ferro do Dr. Javier Cabrera. Isso é uma interpretação minha. Ou seja, ele que entrava nas tumbas, ele que entrava nesses sítios históricos, arqueológicos, e fazia a coleta desse material. Inclusive, o senhor Basílio Uchuia, ele foi preso por depredar, por invadir esses sítios arqueológicos, porque ele não tinha nenhuma autorização do governo para fazer essas buscas. Ele foi preso. E para não continuar preso, ele fez uma alegação de que aquelas pedras não foram retiradas de sítios arqueológicos, mas que ele mesmo teria forjado. E a BBC, olha só, como isso daí despertou o interesse da comunidade científica internacional, um fato desse, a BBC fez uma reportagem a respeito,
com esse nativo, esse Basílio Schuia, em que ele mesmo raspava as pedras e ele, para dar uma aparência de antigo nessas pedras, ele assava com estrume de burro para polimento e usava graxa de sapato. Olha só, não é qualquer empresa midiática, nós estamos falando da BBC. Ela entrou nessa história e ela denigriu a qualidade histórica dessas pedras. Mas eu gostaria, lembra que eu falei? Eu gostaria que você pensasse por si só. Você pensasse. Nós estamos falando só nesse... Dr. Javier Cabrera, ele transformou a casa dele, era um médico, ele transformou a casa dele no museu. O acervo dele tem em torno de 15 mil pedras, 15 mil pedras de Ica, 15 mil, com vários de desenhos dos mais variados tipos, desde com dinossauros, com cirurgias, altamente complexo, feito pelos índios, altamente complexo. E detalhe, no mundo todo, estima-se que nós temos em torno de 50 mil pedras icas, espalhado por principalmente coletâneas particulares ao redor do mundo, com várias pessoas importantes que colecionaram essas pedras. Aqui você vê claramente uma expedição que foi feita pela rainha da Espanha, Sofia de Grécia, casada com Juan Carlos I. Quando eu olho essa foto, eu imagino que deva ter ali em torno de mais de 1 tonelada nessa pedra. Essa pedra de Ica foi levada para o seu palácio na Espanha, transportada durante essa expedição que a rainha fez a Ica. E não só ela, várias outras pessoas nobres ou muito ricas, muito importantes, fizeram expedições em busca dessas pedras. Tá? Então, essas pessoas teriam sido enganadas. E cá entre nós, 15 mil pedras, 50 mil pedras, esse Basílio Schuia, ele deveria ter um aras de burro, né? Para produzir, para assar tanta pedra assim. Entende a complexidade do negócio? Vamos lá. Nessa foto você vê claramente a escultura em um vaso de um dinossauro. Essas datas elas são muito subjetivas. No vaso de Nazca, 400 a 700 anos antes de Cristo. Não é? A pedra de Ica, do lado, similaridade entre os dois dinossauros. Aqui a gente vê a foto de uma pedra de Ica junto à múmia de um nativo pré-colombiano. Não é? Foi sepultado, pelo que a gente interpreta, foi sepultada essa pedra junto a essa múmia. Vamos lá. Essa foto eu fiz questão de separar ela porque na pele do dinossauro nós temos círculos, nós temos o desenho de círculos. E depois disso, depois da descoberta dessas pedras, em 1992 foi confirmado através de fósseis a existência desses desenhos circulares. Até aquela época não havia a confirmação desses desenhos na pele de alguns dinossauros. Nós vamos sair um pouco das pedras de Ica e nós vamos para desenhos rupestres. Existe um cânion na região, o cânion Havasupai, é na região do Grand Canyon, ali norte-americano, nas proximidades ali daquele cânion. Olha só,
você vê fotos de caçadas, homens fazendo caçadas. A gente vê um boi ou um animal muito similar a um boi, e você vê dinossauros nessa figura rupestre. Inclusive, eu gostaria de falar a respeito de dinossauros. Os dinossauros, essa palavra vem do grego, ela vem das palavras gregas Deimos, terrível, e Saurus, lagarto, lagartos, terrível. Essa expressão foi criada em 1842 pelo estudioso de fósseis Richard Owen, para designar genericamente um grupo de répteis que habitou a Terra. Olha só, a Bíblia, ela não fala a respeito de dinossauros, ela fala a respeito de serpentes, ela fala a respeito de dragões, não é? Eu te pergunto, quem nasceu primeiro, a Bíblia ou Richard Owen? Então, por isso que essa nomenclatura de dinossauro não está presente na Bíblia, porque a Bíblia veio primeiro. A Bíblia fala a respeito de serpente, de dragões, é outra nomenclatura. Os livros de história já começam, depois de 1842, a retratar a figura do dinossauro, lagarto terrível. Aqui novamente uma foto de Havasupai, outro dinossauro. E eu fiz questão de colocar a foto da região para que vocês tivessem uma melhor noção da região onde foram encontradas tais imagens ali na região de Havasupai. Aqui um painel e aqui uma foto dessa figura de outro dinossauro. Eu fiz questão de colocar essa foto também de Havasupai. Ela foi descoberta em 1879 por Doane e ela foi documentada em 1924 numa expedição científica que incluiu o Dr. Charles W. Gilmore. Não é muito famosa essa foto de dinossauro. Aqui outra foto de dinossauro na Austrália, na Cape York Península, não é? Então, provavelmente ela foi desenhada por homens que são anteriores aos aborígenes australianos. Aqui uma foto da Algéria, onde são encontradas fósseis e fotos de dinossauros nas cavernas. Aqui eu fiz questão de colocar uma foto de um mosaico. É o mosaico The Nilo Mosaic of Palestrina, o mosaico da Palestrina, que ela fica situada ao sul de Roma. E você vê claramente a figura de um dinossauro nesse mosaico. Esse vaso é um vaso com a escultura do que parece ser um brontossauro, um filhote de brontossauro. E esse vaso está exposto no Museu da Evidência da Criação, no Texas. Estima-se que ele foi feito em torno de 1.200 anos atrás nos povos indígenas do Cado, Mississippi. A similaridade com o brontossauro é muito grande nesse vaso. Bom, aqui no distrito de Iamón, província de Utecubamba, no Peru, é a foto de uma caverna, um painel, onde você tem a caçada de um saurópode. Você vê ali a figura de um dinossauro também. Esse vaso é um vaso, um artefato histórico. Ele é de Tiwanaku, na Bolívia. Aqui nós vemos a foto de uma pegada de dinossauro, provavelmente um metro de comprimento, não é? Para você ter uma ideia, foi fossilizada a pegada, né? Como se ela fosse congelada no tempo.
que o dinossauro passava, mas você encontra isso pelo mundo todo, essas pegadas de dinossauro. Bom, eu fiz questão de colocar aqui outra foto de um dinossauro, só que em alto relevo, ou seja, algo muito mais complexo de ser feito, não é? Esse vaso ele está presente no Museu de Lima, no Museu Larco Herrera Museum. Você vê claramente a imagem de um dinossauro. Ele é atribuído esse vaso à tribo Mocha. Aí se imagina 100 a 800 anos antes de Cristo. A gente não tem certeza, ninguém tem datação exata. Aqui Taios Cave, né? Caverna de Taios, no Equador, outra figura rupestre. Aqui uma escultura de Tiwanaku, na Bolívia. A gente vê claramente a escultura de 2 dinossauros. E eu fiz questão de colocar algumas fotos de fósseis de peixes que eles foram fossilizados, né? Deu-se origem à fossilização justamente na hora da alimentação, que um peixe está comendo outro peixe, e ele, como se ele fosse congelado no tempo, não é? Ele foi fossilizado, não é? Eu coloquei umas 4 fotos aqui, mas tem diversas fotos. É como se tudo tivesse abruptamente naquele momento. Imagina, você está na hora do almoço e foi congelada a alimentação, você com o garfo na sua boca, você alimentando a picanha. Bom, a pergunta que eu te faço: tanto você como eu, nós fomos doutrinados a acreditar que isso daqui é uma verdade. Nós somos doutrinados a acreditar que o livro de história fala verdades. Se essas imagens não foram forjadas, e não são, você tem desde as pedras de Ica, imagens em caverna, cerâmicas, são várias provas contundentes que houve a convivência de homens com dinossauro. Então, significa que o homem ter surgido há 200 mil anos atrás e o dinossauro ter desaparecido há 60 milhões de anos atrás é uma falácia. É uma falácia. Isso é uma falácia. Nós somos doutrinados a acreditar numa mentira, num engodo. A pergunta que eu te faço é o seguinte: qual o interesse de se esconder a verdadeira história? Qual o interesse de se esconder a verdadeira história? Que interesse tem por trás? Porque é o seguinte: se o homem conviveu junto com o dinossauro, você pega e você pode jogar fora isso daqui. Pode jogar fora. Isso é engodo, uma mentira. E nós somos ludibriados a acreditar numa mentira. Percebeu que nós temos fósseis pelo mundo inteiro? Fósseis pelo mundo inteiro. Como se houvesse uma foto instantânea. Será que aconteceu algum cataclismo, alguma coisa que foi justamente naquele momento? Porque as coisas, elas demoram, de acordo com as teorias, a fossilização ela demora milhões de anos para acontecer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo demora para a formação de um diamante? De acordo com os cientistas, os estudiosos do assunto, os diamantes mais recentes, eles demoram em torno de 45 milhões de anos para a formação.
45, os diamantes mais recentes, 45 milhões de anos para a formação desse diamante. A outra pergunta que eu faço para ti é o seguinte: quanto tempo demora para formação de um diamante artificial? O que é um diamante artificial? Ele é similar ao diamante natural, só que ele foi feito pelo homem, ele foi cultivado em laboratório, sob pressão e temperatura, é feito um diamante artificialmente. Então, esse diamante feito artificialmente num laboratório, ele demora de 3 a 9 meses. 3 a 9 meses para se fazer um diamante artificialmente. Pressão e temperatura rapidamente, 3 a 9 meses, está pronto esse diamante similar ao diamante natural. Então vamos lá. Diamante natural, 45 milhões. Diamante artificial, 3 a 9 meses. Bem mais rápido, não é? Então, será que aconteceu algum cataclisma, alguma coisa ali? Não é? Porque há vestígios de fósseis pelo mundo inteiro. China, Brasil, Bolívia, Estados Unidos, África. No mundo inteiro nós encontramos fósseis. Esses fósseis. Não é? Qual o verdadeiro tempo da Terra? Olha só, eu não estou aqui afirmando que a Terra tenha 3 mil anos, 10 mil anos. Eu não estou aqui afirmando isso. Mas, aquele livro de história, se essas provas são reais, e eu creio que sejam reais, porque está lá, você pode pesquisar, eu fiz questão de colocar suas nomenclaturas para que você pesquisasse. O que um livro de história afirma é uma falácia, é um engodo. A verdade está sendo omitida. Se o homem conviveu com os dinossauros, essa teoria evolutiva, ela deve ser repensada. Em George Orwell, no Grande Irmão, tem uma passagem que 2 mais 2 seria 5. Olha só, a gente sabe que 2 mais 2 é 4. Mas o que o livro trata é o seguinte: não é a verdade absoluta, é uma verdade relativa, é a verdade que eles querem que você saiba, a verdade que eles querem que você tenha conhecimento. Porque a partir do momento que nós acreditamos numa mentira, nós começamos a duvidar sobre a Bíblia. E aqueles que têm um conhecimento de Deus, eles creem na Bíblia. Eles creem. E eu te falo, quantas pessoas são enganadas por esses livros de história? Qual o interesse de se manter oculta e de se mentir a respeito de fatos reais? Eu desejo a todos um forte abraço, que Deus continue abençoando a todos, que Deus ilumine o seu pensamento e que você possa, assim como eu, pesquisar a respeito do assunto e você verificar que mentiram para você a vida toda. Um forte abraço a todos, a paz de Cristo. Eu vou terminar com a oração. Nosso Deus, nosso Pai, Senhor, que o Senhor ilumine o pensamento das pessoas que assistiram esse vídeo. Deus, que o Teu nome, Jesus, seja exaltado, não o nosso, mas o Teu nome. Senhor, nos elucida, Senhor, nos clarifica nossos pensamentos, Senhor, que a gente possa Te conhecer melhor e Te encontrar, ó Pai. Lhe agradecemos por tudo, Jesus. O Senhor é o dom da nossa vida. Em nome de Jesus lhe agradecemos. Amém.